Olá, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre desânimo, cansaço e depressão. Qual que é a diferença desses três sentimentos, dessas três sensações que estão aparecendo de forma muito intensa na vida de muitas pessoas diante da circunstância de pandemia que a gente está vivendo? Uma circunstância inusitada, uma situação onde a gente não controla, onde mudanças são impostas e que nós precisamos funcionar diante destas mudanças. Muito bem. A gente escuta muito as pessoas, os clientes dizerem: eu estou desanimado, desanimada com a situação ou com o que está acontecendo na minha vida. Eu estou cansado, ou de repente eu estou numa tristeza profunda. Eu não consigo encontrar forças para sair de uma situação de angústia, de tristeza, ou seja, estou deprimido. É importante entender que quando um diagnóstico de depressão é feito por um profissional capacitado, um médico, psiquiatra ou um clínico, ou um profissional terapeuta, se você chega nesse diagnóstico, quer dizer que você passou por essas fases de desânimo, de cansaço anteriormente. Mas estar numa sensação de desânimo ou cansaço não quer dizer que você esteja deprimido, não quer dizer que você está diagnosticado. Então, a gente precisa olhar para as causas do que leva essas emoções, a causa que nos leva a sentir o desânimo, por exemplo. Então, veja só, o desânimo é aquela sensação que você tem quando você não sente força ou estímulo para executar atividades corriqueiras, atividades da rotina, profissionais ou não. O desânimo é aquela sensação que a gente tem da pergunta assim: para que eu vou fazer isso? Qual o objetivo que me leva a fazer, a pensar, a estar neste relacionamento, a telefonar para alguém, a realizar uma conferência online, a gravar um vídeo, a executar um e-mail, o que for. O desânimo é uma falta de objetivo. Qual é o meu objetivo? Para que eu vou fazer isso? Então você fica sem uma causa que te dê estímulo. Você fica sem vontade de fazer aquilo. Então te dá um desânimo, mesmo que isso gere culpa, você não consegue sair daquele lugar. A melhor forma de você combater um desânimo que está aparecendo constantemente, principalmente porque a gente fica um pouco sem perspectiva, a gente às vezes não consegue ver tanta mudança, ou a gente não consegue ver uma evolução em tudo que está acontecendo no mundo. Então você desanima. Você, às vezes, nasce uma esperança, uma vontade de fazer, uma clareza do objetivo, do resultado daquilo que você vai fazer, mas o desânimo é maior. Então, quando a gente entra nesse lugar de desânimo, é bom que você racionalize o que está me levando a sentir esse desânimo. Por que eu não estou com vontade de fazer as coisas? Existe um motivo real? Porque quando existe um motivo real, muitas vezes a gente se desanima porque as coisas não estão ou não aconteceram como a gente esperava, ou porque a gente está sendo muito cobrado, ou porque as pessoas não estão vendo o resultado do que a gente está fazendo, ou porque determinado relacionamento não está evoluindo. Então você desanima, porque você sente que você já deu tudo ou você está dando o seu melhor para aquela situação, para aquele trabalho, o que for.
Então você desanima porque você não percebe um feedback, você não percebe o resultado. Então, isso é algo racional, está fora do seu controle. A interação necessária para que você execute algo não está acontecendo, então você desanima, porque você está usando todos os seus recursos. Agora, às vezes não tem uma causa racional. Você simplesmente não acha força. E você sabe que se você fizer, provavelmente você vai chegar no resultado. Que se você fizer, provavelmente no final, quando você terminar, você vai ficar bem. Você se livra de uma possibilidade de culpa, mas você continua desanimado. Então, esse desânimo que a pessoa não consegue superar e acaba procrastinando ou deixando de fazer atividades ou realizar coisas pessoais, é um desânimo ligado ao emocional. Precisa ser visto, é preciso buscar ajuda, é preciso analisar de uma forma mais profunda por que esse desânimo. O cansaço, ele é diferente do desânimo. O desânimo, ele é muito emocional, ou diria totalmente emocional. O cansaço, ele já está ligado à fisiologia. Porque mesmo que o cansaço tenha origem emocional, a pessoa sente no corpo. Dores no corpo, dificuldade de caminhar, dificuldade de raciocinar. É um cansaço fisiológico. E o contrário também. Às vezes, uma causa fisiológica ocasiona um cansaço emocional. Então, esse cansaço, cada um sente de um jeito. O cansaço pode ser uma fadiga com atividades cognitivas normais, pode ser uma fadiga diante de sintomas fisiológicos. É preciso procurar médico. É preciso buscar uma ajuda profissional médica, porque aí cabe exames clínicos, cabe exames laboratoriais. É preciso saber, tem alguma causa fisiológica para o meu cansaço? Quer dizer, é racional, né? Existe algo no meu organismo que não está funcionando de acordo e, por consequência, está me deixando mais cansado do que o normal. Eu estou perdendo mais energia. A primeira atitude é ou acolher, se vier um diagnóstico, se realmente o fisiológico estiver desequilibrado, se realmente algo está acontecendo, é preciso acolher isso, ou não, se tudo está normal, se as coisas estão acontecendo normalmente no seu organismo, não tem um diagnóstico específico, não apareceu nada nos exames e você continua cansando, perdendo energia, não tendo força vital, perdendo energia vital mais do que o normal, o seu emocional faz isso também. Não duvide que um emocional desequilibrado, devido a várias circunstâncias, inclusive, novamente, essa que nós estamos vivendo, extremamente complicada, de cuidados de isolamento, de imposição de home office, para alguns é imposição, para outros não, mas a dificuldade de administrar o trabalho dentro de casa, mudanças dentro de escritórios que já estão, alguns lugares já estão retomando, então isso cansa. Tudo que é novo, tudo que exige adaptação, tudo que exige de nós um movimento que é diferente do que a gente está habituado, cansa. E o cansaço mental, ele pode ser ocasionado por uma causa emocional. Então, o cansaço mental pode ser ocasionado por um fator emocional. E aí é preciso olhar o que está acontecendo, qual é a minha resistência no dia a dia, qual é a minha resistência ao que eu estou vivendo, que está simplesmente consumindo mais energia do meu corpo, da minha cabeça, do meu psicológico, do que o normal. Então, essa é uma situação de cansaço, precisa ser olhado. Descartou o fisiológico, precisa buscar ajuda para o emocional. O que te cansa tudo?
Qual é essa causa de tanta energia que você precisa despender, que você precisa entregar para algo que antes não te cansava? Então, essa é uma circunstância de cansaço. E a depressão é uma doença. Depressão é um diagnóstico de doença psiquiátrica ou psicológica ou emocional, de fundo emocional, mas é uma doença. Por que eu estou colocando assim? Porque ela tem medicamento. Alguém que recebe um diagnóstico de depressão precisa de medicamento. E ainda existe muita resistência, não só da própria pessoa, mas como de familiares, quando alguém recebe um diagnóstico de depressão. A depressão é uma tristeza profunda. A pessoa não tem só desânimo e cansaço, ela simplesmente paralisa. Ela é uma tristeza, é um estado de falta de brilho com tudo que está na vida da pessoa. Nada faz com que a pessoa tenha força, tenha alegria, tenha um bem-estar. Então, o mal-estar que a depressão causa é muito grande. A pessoa fica num estado fechado, num estado sem esperança, e isso é um desequilíbrio neuroelétrico, neurofisiológico do cérebro. Então, do mesmo jeito que existe medicação, remédio para dor de estômago, você não vai ficar com seu estômago doendo, comendo coisas ácidas, não se cuidando. Você vai tomar um antiácido, vai tomar o remédio que for, não é? Depressão é a mesma coisa. Você precisa ter um médico da sua confiança, alguém que te ajude, e você precisa se submeter à medicação que, na maioria dos casos, ela é temporária, para fazer com que o seu sistema neurofisiológico, o seu sistema neural volte a funcionar de forma correta. É um desequilíbrio lá dentro do cérebro e os remédios ajudam. É muito difícil sair de um quadro de depressão sem ajuda medicamentosa. É possível? É. Mas quando a pessoa já é reincidente, quando tem na hereditariedade, quando a família já tem casos, né? É preciso usar os medicamentos, é preciso ter paciência, os familiares precisam ter paciência. Então, a depressão, ela paralisa. A depressão, ela traz a impossibilidade da pessoa trabalhar, da pessoa ter uma atividade normal. Então, é muito diferente você estar cansado, desanimado ou até triste com determinada situação, a você dizer que está com depressão. Existem pessoas que são mais tristes, mais depressivas do que outras. Elas estão erradas e a gente está certo? Não, são diferentes. Existem pessoas que são mais melancólicas. Não quer dizer que essa pessoa tenha depressão. Não quer dizer que a pessoa está deprimida. Não. Ela precisa ter atenção para que não se torne uma depressão. Mas a depressão diagnosticada precisa de medicamento e ela é uma doença. Precisa ser olhada com cuidado. Precisa ser tratada com muito cuidado, cuidado fisiológico e emocional. Porque a causa da depressão, ela é psicológica, psicossomática, ela é emocional. Precisa de ajuda, precisa de amparo para que a pessoa saia mais rápido, não só o medicamento. Então, eu queria colocar para vocês essas diferenças para que, se você sabe de alguém que está passando por um desses sintomas, uma dessas emoções, ou se você está vivendo muito desânimo, muito cansaço, ou se você tem a depressão, saiba que há diferenças, há nuances entre essas três circunstâncias, mas que a gente está vivendo muito isso. Diante de toda essa circunstância de pandemia, a gente percebe, nós profissionais da saúde, da terapia, percebemos que está aumentando muito a quantidade de dificuldades ligadas a esses três sintomas.